Presta atenção, o cantor Fábio Júnior, famoso aí, inclusive pela música que fala do pai, né, que ele fez em homenagem a seu Antônio Luiz Galvão, assassinado há 39 anos, então. O Fábio Júnior parece viver a mesma relação conturbada com os filhos, tá? Nesse domingo, o cantor Fiuk fez um desabafo nas redes sociais falando de não ser próximo de Fábio Júnior. O músico reuniu algumas fotos onde os dois aparecem juntos, mas deixou claro a falta de contato entre eles. O cantor ainda escreveu: "Feliz Dia dos Pais para você, que mesmo ausente, deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias." Gente, que forte isso, né? O texto do Fiuk ficou entre um dos assuntos mais comentados. Aí a galera descobriu que ele copiou esse texto da internet. Ele admitiu que copiou, mas reafirmou tudo que estava escrito. Quem não tem contato, né, que ele não teve contato aí com o pai, com o Fábio Júnior, né, e que não liga para ele não liga para ele. Muito triste isso, gente. E uma pesquisa mostrou que a cada 10 adolescentes homens, 5 não se sentem amados pelo pai. Por que esse distanciamento, gente? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Participa com a gente aqui nas nossas redes sociais. Eu recebo aqui Luana Marocco, psicóloga. Obrigada, Lu, pela sua participação. Obrigada pelo convite. Boa tarde. E a gente também recebe aqui o Hércules Silva, que se identifica tanto com a fala do Fiuk quanto com essa pesquisa. Hércules, boa tarde. Boa tarde, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês de novo. A situação, eu passei mais ou menos quase igual a essa situação, né? Fui abandonado pelo meu pai, né? Com 8 anos de idade, comecei a rodar o Rio de Janeiro e meu pai não tinha tempo para olhar a gente, né? Quem olhava a gente era minha irmã, entendeu? E eu era o baleiro de trem no Rio de Janeiro, muitas pessoas às vezes não sabem o que é isso, né? Vendia picolé na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e eu não tinha, assim, a presença do meu pai, né? Junto comigo, né? Pai é um título, né? Você falar assim, ah, meu pai, aquela coisa toda, né? Agora, a criação que é totalmente diferente, né? Você criar um filho, você estar sempre ali com o filho, você passear com o filho, você dar atenção ao filho, né? Isso aí que é o amor de um pai, né? Agora, particularmente, a gente é abandonado pelo pai em certas situações, né, o pai não está presente, o pai não está junto, o pai não está acompanhando o filho. E essa ausência fez com que você não se sentisse amado? Isso mesmo, não se sentisse amado. Eu já não tinha a presença da minha mãe, né, porque era separação, né, e depois eu não tinha também a presença do meu pai, né, que eu fui abandonado com 3 anos de idade pela minha mãe e fui conviver com meu pai. Meu pai, ele bebia demais e não tinha a presença dele, né? Porque às vezes ele, né, chegava em casa bebendo e tal, e final de semana não podia sair, e era essa situação. Luana, trazendo, né, ouvindo esse relato do Hércules, somando a essa pesquisa, o depoimento também do Fiuk, por que em especial os meninos não se sentem amados pelos pais? A gente está falando de um número expressivo, né? A cada 10, 5 meninos. Sim, a metade disso, né? 50%. Assim, a questão do menino é por conta da referência mesmo do masculino, né? Da força, daquela energia que vai proteger. E muitos pais têm muita dificuldade em expressar esse amor também, né? Porque a ausência justificada, tipo pais que trabalham embarcados, por exemplo, eles se mantêm presentes de alguma forma, não causa aquela lacuna. Mas a ausência sem justificativa, né? Sem um diálogo, ela causa danos muito maiores, né? Autoestima baixa, transtornos de ansiedade, de depressão, uma sensação horrível de abandono, de desamparo, como se você não fosse ser bom o suficiente a ponto de nem seu pai te querer ou te valorizar. Você sente tudo isso que a Luana falou? É verdade, Roberta. A situação é o seguinte, o que acontece, o que você planta, você colhe, né? O que você passou no passado, você vai começar a acontecer no dia de hoje, né? Muitas coisas, ansiedade crônica, né? Tive um princípio de depressão, né?
Eu acho que essa situação é que ocorreu na minha vida por eu não ter a presença sempre do meu pai. Você consegue entendeu? Identificar isso em você? Eu consigo. E foi justamente por conta dessa ausência. Essa é uma das coisas que aconteceu na minha vida, entendeu? De você não ter a presença do pai e também não ter a presença da mãe, né? E acontecer essa circunstância, né? De a gente não conviver, né? Com aquela saúde toda, total, entendeu? E sempre trazer aquele passado para o presente, entendeu? E sempre no momento você está lá em cima, igual a roda que gira, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, sempre aquela preocupação. Isso aí vem do passado, isso ocorre no passado. Hoje nós vejamos hoje que é totalmente diferente. Se uma criança for abandonada hoje, quem vai ser preso é o pai, entendeu? Ou o conselho tutelar vai atrás do pai para ser preso. Se uma criança não vai para o colégio, né, o conselho tutelar vai bater na porta, mas antigamente era totalmente diferente, porque as crianças abandonadas, eu vou te falar para você, Roberta, eu fui abandonada pela minha mãe com 3 anos de idade e pelo meu pai com 8 anos, mas eu nunca fui um criminoso, nunca fui um assaltante, eu sempre trabalhei, vendia bala, vendia picolé, corria ajudante de pedreiro, entendeu? Você hoje é pai, né? Hoje eu sou pai. O que você faz hoje na sua vida para tentar ressignificar essa falta do amor que traz consequências para você? Como que você tenta evitar isso na criação dos seus filhos? Criação dos filhos, apesar que meus filhos são grandes já, né? Mas só que a gente tenta fazer sempre a diferença, né? Você nunca pode fazer aquilo que o seu pai fez, o que sua mãe fez, você sempre tem que fazer totalmente diferente, né? Por exemplo, se no passado eu passei um momento de necessidade na minha vida, comendo um arroz, comendo um feijão, não tendo uma mistura, né? Eu jamais vou querer isso para o meu filho. Eu quero do bem e do melhor para os meus filhos, entendeu? É normal que, de repente, essa ausência do amor que ele sente, que ele relata, que ele leve isso para a criação dos filhos ou não? Acontece o inverso, o sentimento inverso, Luana? Depende muito de como a criança vivenciou isso, né? Como ele disse, ele não teve comportamentos criminosos, né? Por causa da ausência, mas ele teve valores da irmã. Então, assim, todo um outro contexto da família gera em nós certos valores que a gente vai fazer escolhas. E você vai vivenciando aquilo. Não tem como dizer se é isso ou aquilo. Depende muito de como a pessoa sentiu isso. Muitos pais que tiveram a presença dos pais e tudo mais, ainda querem dar o que não tiveram para os filhos, né? Que também não é muito legal, porque o que foi necessário para você, de repente, não vai ser para sua criança. Depende como você experiencia a paternidade, né? É uma surpresa, assim. A gente nunca sabe como a gente vai reagir. Quais as necessidades daquela criança também. Mas, assim, é natural que a gente não queira que aquela criança passe pelo que eu passei, né? Das sensações, emoções dolorosas nesse caso, né? A gente está recebendo aqui várias participações. O Tiago Rodrigues diz: boa tarde, Beto, eu sei bem o que é isso. Eu fui expulso de casa pelo meu pai por ser homossexual. Eu tinha 17 anos, hoje ele faleceu e não conseguimos nos reaproximar. Tem uma outra pessoa que também participa com a gente, fala: meu pai sempre foi ausente da minha vida. Ontem eu fui dar o Feliz Dia dos Pais para ele e ele nem ligou. Como é que fica o sentimento da pessoa que cria essa expectativa em relação ao pai e não é atendido, Luana? Ai, é muito triste. Eu sinto muito por essas pessoas, porque, assim, é o que você falou. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. E algumas pessoas, né, não é porque elas são nossos pais. Algumas pessoas, elas não têm mesmo esse sentimento, elas não construíram nela. Acontece muito isso também, das pessoas terem crenças tão enraizadas, né? Que elas não conseguem se abrir para o amor. E aí implicam com a orientação sexual do filho. Isso diz respeito a ele, né? São escolhas. Nós temos filhos para o mundo, não é para a gente, não é sobre os nossos desejos, eles não vão seguir profissões que a gente espera. Se você espera alguma coisa da vida, faça você mesmo, não projete isso no seu filho. Se abra para o amor, para amar aquela pessoa. Você não conhece ela. Ela nasceu com você na sua família, mas ela também vai construir caminhos os quais vocês vão, na medida que o tempo vai passando, tendo afinidade ou não, mas o respeito, ele é sempre primordial, né? Expulsar um filho por conta das escolhas dele é muito triste, porque provavelmente esse pai não sabe lidar com o sentimento de vergonha que aquilo gera nele, né?
Tem aqui mais um comentário de uma pessoa que diz: boa tarde, Alberto. Eu sei bem o que é a ausência de um pai, hoje com 62 anos, né? Eu sinto as consequências disso tudo, mas hoje eu tenho paz no meu coração por conta de deixar Deus curar a minha alma, né? Para a gente finalizar, Hércules, você conseguiu ressignificar, digamos, essa palavra, né? Eu vou usar a palavra, esse sentimento de expectativa e frustração que você tinha em relação ao seu pai? Bom, Roberta, a gente a cada dia mais a gente mata um leão e a gente cada dia mais a gente tenta esquecer. A gente como ser humano, você tem que esquecer, tentar esquecer o passado, apesar que você não esquece totalmente. É a mesma coisa quando você perde uma pessoa, aquela pessoa sempre vai ir na sua mente direto até você esquecer aos poucos, entendeu? Agora, a gente tenta mudar as coisas, esquecer o que eu passei na vida, né? Mas, graças a Deus, eu estou superando essa situação e, graças a Deus, a gente está por aí, né? Essa é a estratégia que você utilizou para... A estratégia é essa, né? A estratégia é você, como eu falei no começo, a estratégia é você sempre dar o de bem do melhor para o seu filho, né? Ou qual seja a idade, né? Porque ele sempre será seu filho, né? E às vezes, né, a pessoa fala assim, pô, meu filho tem 20 anos, tem 30 anos e tal, mas não deixe de ser seu filho e deixe de ser uma criança, né? Às vezes a gente chama assim, eu falo assim com meus filhos, as crianças estão em tal lugar e tal, mas meus filhos têm 20 e poucos anos de idade e a gente continua com aquela palavra criança. Eternamente criança. Eternamente criança. Dá um beijo nas crianças, então. Obrigada pela sua participação, tá certo? Obrigada, Lu, também pela sua contribuição, tá? Beijo.